Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das partes mais cruciais do nosso Código Penal: os crimes contra a pessoa. A ideia aqui é pegar aquele texto da lei que às vezes parece tão denso, sabe? E transformar em algo bem mais simples, mais direto, para todo mundo entender, no fim das contas, como é que a lei nos protege no nosso cotidiano. E para guiar essa nossa análise, a gente parte desta pergunta central. Afinal, o que a lei realmente diz sobre as ações que ameaçam a nossa vida, a nossa reputação e a nossa liberdade? Vamos mergulhar nisso e descobrir juntos. Bom, tudo começa aqui no título 1 dos crimes contra a pessoa. É bom pensar nisso como se fosse o grande alicerce legal, a base que protege o bem mais valioso que a gente tem, a própria pessoa, em toda a sua complexidade. É daqui que todo o resto parte. E claro, a primeira camada dessa proteção é justamente contra os crimes que atentam contra a vida. Faz todo sentido, né? Vamos ver agora como o Código Penal lida com tudo isso, desde o homicídio até umas situações bem mais específicas. Agora, olha só que interessante a gente observar a diferença na punição aqui. O ato básico, matar alguém, é homicídio simples, mas a pena, ela simplesmente salta. De 6 para um mínimo de 12 anos quando entram as tais das qualificadoras. O que isso nos diz? Que para a lei, o motivo, a crueldade ou a forma como o crime foi cometido, como uma emboscada, tornam tudo muito, mas muito mais grave. E dentro do homicídio qualificado, existe uma figura legal específica, o feminicídio. E o ponto-chave aqui, o que define tudo, é a motivação. Não se trata de qualquer assassinato de uma mulher, mas sim daquele que acontece por uma razão de gênero. E a lei deixa bem claro o que são essas razões. É exatamente o que a gente vê aqui. O Código reconhece que um crime nesse contexto, de violência doméstica ou motivado por puro menosprezo pela condição de ser mulher, tem uma gravidade particular. E ele detalha essas situações para não deixar dúvida. Aqui a gente entra num tipo de crime muito particular. O infanticídio só pode ser cometido pela mãe e sob a influência de um estado psicológico muito específico, o chamado estado puerperal, contra o próprio filho. É a lei reconhecendo uma condição psíquica super complexa que pode acontecer no pós-parto. Ok, saindo dos crimes contra a vida, a gente passa para aqueles que afetam a integridade física e a saúde. Aqui, a lei se preocupa com os danos causados ao corpo, mesmo que, felizmente, não resultem em morte. E essa escala mostra de um jeito brilhante como a lei mede a gravidade de uma agressão. O foco não é só o ato em si, mas a consequência dele. Veja como a punição vai subindo a cada degrau de dano, de uma lesão leve até uma gravíssima. Isso mostra o valor que a nossa legislação dá para a nossa saúde e capacidade de viver plenamente. E aqui tem um ponto fundamental. A lei não pune só quem faz o mal, ela também pune quem se omite. A omissão de socorro, na verdade, criminaliza a indiferença. A mensagem é clara: se é possível ajudar alguém em perigo sem se colocar em risco, existe um dever legal de fazer isso. Agora, vamos mudar um pouco o foco. A lei também protege bens que não são físicos, que não dá para tocar. A nossa honra, a nossa reputação e a nossa liberdade. São os crimes que, no fundo, ferem a nossa dignidade. Essa tabela é perfeita para esclarecer uma confusão super comum. Calúnia, difamação, injúria, parece tudo a mesma coisa, né? Mas não é. Vamos lá. Calúnia é bem específico, é acusar alguém de um crime que a pessoa não cometeu. Difamação é espalhar um fato que mancha a reputação de alguém. E a injúria? Bom, a injúria é o xingamento, é o ataque direto à dignidade da pessoa. São 3 conceitos com diferenças bem importantes para a lei. Esse aqui é um crime que entrou há relativamente pouco tempo no nosso código: a perseguição, ou stalking. A palavra-chave aqui é reiteradamente, ou seja, não é um ato isolado. É aquela perseguição insistente, que tira a paz da vítima e ameaça sua segurança. E aqui temos outra atualização legislativa muito importante. A lei agora reconhece de forma explícita que a violência não é só física. Causar um dano emocional com o objetivo de controlar ou humilhar uma mulher, isso é crime. É uma proteção direta à saúde mental e à autonomia feminina. E tudo isso nos leva a uma conclusão bem clara. O direito não é algo parado no tempo. A sociedade muda, novas formas de ameaça aparecem, e o Código Penal, claro, precisa acompanhar essa evolução para continuar protegendo as pessoas. Com boa parte da nossa vida acontecendo online hoje em dia, era só uma questão de tempo até a lei se voltar com mais força para o ambiente digital. E as atualizações mais recentes do Código Penal mostram exatamente isso, criando crimes e punições específicas para o mundo virtual. Olha aí um exemplo bem concreto. O cyberbullying agora é crime, com nome e sobrenome no código.
A lei define direitinho o que é essa intimidação sistemática que acontece em redes sociais, jogos online e, o mais importante, estabelece uma punição criminal para isso. E não é uma punição leve, não. A gente está falando de reclusão de 2 a 4 anos e ainda tem multa. É um recado bem claro do legislador de que o cyberbullying é visto como uma ofensa grave com potencial de causar danos reais e muito profundos. Esse ponto aqui é bem impactante. O código reconhece o poder de alcance, o estrago que a internet pode fazer. Por isso, se uma calúnia ou uma difamação acontece numa rede social, a pena é triplicada, porque o potencial de dano à reputação de alguém é imensamente maior. E, para fechar essa parte, mais um exemplo dessa modernização. Invadir o celular ou o computador de outra pessoa para roubar dados, por exemplo, deixou de ser um problema de tecnologia. Agora, é um crime previsto no Código Penal que protege a nossa privacidade e a nossa segurança digital. Então, a gente termina com essa reflexão. Nós vimos como a lei evoluiu para nos proteger da violência física, da psicológica e agora da digital. A grande questão que fica no ar é: quais serão os próximos desafios? E como o direito vai continuar se transformando para garantir que a pessoa continue sendo protegida num mundo que a gente sabe não para de mudar?